Olá, bom dia ou boa tarde. Estamos aí meio-dia e 15, começando aqui mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre como cuidar da pele, como ter os cuidados da nossa estética e vamos entender e compreender qual a relação que existe do cuidado da nossa pele, da nossa derme, que é essa película da nossa parte externa do corpo, qual a relação que nós vamos ter com a parte interna, que na maioria das vezes pode estar acontecendo de algo errado dentro do nosso organismo, repercutindo externo, do lado de fora. É isso mesmo. Às vezes algo que está em desequilíbrio dentro do nosso corpo pode repercutir no que está do lado de fora, principalmente aí na nossa pele. E nós vamos bater um papo hoje com ela, que é especialista também em cuidado com a pele, que é a Jeane. Daqui a pouco está chegando aí compartilhando a tela conosco. Então vamos começar a falar a respeito dos cuidados que nós podemos ter do ponto de vista nutricional, né, do ponto de vista da atividade física, do ponto de vista dos cuidados estéticos, né, como que nós lidamos com essa parte que está visível aos olhos e o que isso quer dizer, né? Nós sabemos aí da quantidade de doenças somáticas que temos e que repercutem inclusive no cuidado externo, cuidado da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa unha. A gente sabe que processos aí de desnutrição, que processos depressivos também têm uma relação muito grande com a parte externa do nosso organismo. Tanto é que existem casos aí de psoríase, por exemplo, de outras patologias aí estéticas, né? E que herpes, por exemplo, está muito associado com a parte comportamental e está ligado diretamente à parte interna do nosso organismo. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento, né, e saber o que podemos fazer no nosso dia a dia para que a gente possa ter uma noção real do que está acontecendo dentro do nosso corpo, o que isso pode impactar, né, e o que nós podemos desenvolver quando tivermos aí um cuidado estético, o que isso vai repercutir? Né? Ou seja, será que é cuidar da pele que vai ser cuidado internamente, da nossa mente, do nosso pensamento, ou o inverso? Como é que a gente vai lidar com essa relação? Né? A gente sabe hoje que normalmente aqui dentro, cria-se manifestações através do comportamento, através do nosso cuidado, do nosso zelo, ou não. Isso pode desencadear uma série de patologias, uma série de problemas de saúde, inclusive os estéticos, né? Quantas das vezes aí uma falta de absorção de um nutriente específico pode vir por um problema emocional, por exemplo, né? Desvia-se o fluxo daquilo que nós estamos ingerindo. Deu alguma coisa errada com ela aqui, deixa eu chamar novamente a minha companheira. Deixa eu convidar ela aqui, que é a Jeane, para estar compartilhando aqui, dividindo a tela conosco. Pessoal que está entrando, vamos falar hoje dos cuidados aí com a nossa pele. Agora sim. Tudo jóia, Jeane? Agora deu certo. E aí, que bom, né, gente? Eu tô super animada por essa live, tá vendo? Tá legal. Deixa eu só fazer o ajuste aqui de tempo aqui para compartilhar a tela, sempre tem que dar uma ajustada aqui. Tudo bem, Jeane? Tudo jóia? Que bom. E aí, tá tudo jóia? Aqui tá assim, tá tudo bem, graças a Deus. Pois é, que bom que você aceitou fazer a live comigo, né? Opa, sempre um prazer. Me conta Mas aqui, eu para vou nós falar. falarmos sobre isso, né? Como é que é? Para a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas, eu penso assim, minha maneira de pensar, às vezes a pessoa cuida muito porque tudo é um conjunto, Sim. né? Tudo é um conjunto. Por exemplo, você tem que cuidar da sua alimentação, do exercício físico, você tem que cuidar da sua cabeça, das suas emoções Com e também certeza. tem que cuidar da sua pele. Com certeza. Eu vou fazer aqui uma. Não é? É tudo um. Pode continuar. Então é tudo um conjunto, não é só o exercício físico, não é só
alimentação, não é só o emocional, também entra o emocional, o espiritual, o emocional e espiritual. Então, engloba tudo, né? Para você ter uma pele mais jovial também, né? Então, você tem que também trabalhar com isso, né? Usar bons produtos. Sim, com certeza. Né? Usar principalmente. Pode falar. Bons produtos mais naturais também. É uma da minha proposta, é trabalhar com produtos naturais com menos química. Ô, Giane, o pessoal está chegando aqui ainda. Vamos fazer vamos fazer uma breve apresentação nossa, para quem não nos conhece ainda, né? Exato. Eu vou fazer minha apresentação aqui, já passo para você e a gente retoma a nossa fala aqui, tá ótimo? Então, para quem está aqui pela primeira vez, não me conhece aqui, meu nome é Alessandro Mascarenhas, sou nutricionista, personal trainer, terapeuta comportamental, e a intenção é a gente falar aqui hoje de cuidados, né, com a pele, mas principalmente daqueles cuidados internos, né, que vêm da nossa mente, da nossa cabeça, e enfim, é por isso que nós estamos juntando tudo isso, e esse bate-papo vai contextualizar isso, como cuidar da pele, o que nós podemos fazer da nossa parte externa, e tem coisas muito bacanas, vocês vão pegar várias dicas aí, a Jane tem muitas dicas bacanas para passar para vocês, aí nós vamos associar também que tem coisas internas, nós podemos e devemos fazer também, para que toda essa maquinaria perfeita chamada de corpo humano possa ter o melhor resultado possível. Jane, fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem, e aí nós começamos a falar. Meu nome é Jeane, tenho uns 3 anos que trabalho com a saboaria. Antes eu trabalhava com salão, sempre trabalhei com estética, né? Então eu tive muitos anos salão, e aí durante 20 anos eu tive salão, sou formada em estética cosmética, né? Sou formada também em pedagogia, e aí hoje eu trabalho com isso, com sabonete artesanal, né? A RG Saboaria Artesanal. Então nós trabalhamos mais com produto mais natural. Então essa é a minha proposta de trazer para as pessoas conhecerem esses produtos, principalmente a área da fitoterapia, né? Fitoterápico, que são os produtos à base de plantas. Que bacana. E aí, conta. Certo. Então, assim... Você está onde? Estou em Goianira, em Goiás. Goiás, eita. Goianira, gente, a internet nos liga, né, em vários lugares. Você está em Minas, né? Parece, né? Que eu já vi outras lives sua. Você está em Minas, né? Isso. Estou em Minas Gerais. Então, você está em Minas, mas você tem os seus cursos que é online, né? Que as pessoas podem adquirir, né? Isso. E aí, você despacha então, seus muito produtos? interessante. Você consegue despachar os produtos também? Despacho. Eu tenho a loja na Shopee, tenho o curso. Oh, que bacana. Tem curso online, que é direto no Instagram, tem e-book, tem curso de pintura de fruta, tem curso de fitoterápico e os e-book que as pessoas podem adquirir e começar a fazer seus próprios produtos. E eu envio também. Que bacana. E me conta aí, como saiu essa ideia de fazer sabonete com matéria-prima natural e não só natural, mas diversificada, com propriedades funcionais, né? Compostos e princípios ativos aí que são tão bons não só para a pele, mas a gente sabe que o contato da pele tem absorção de uma série de nutrientes, pode trazer melhoria em uma série de fatores no nosso corpo. De onde surgiu essa ideia? Ó, minha cunhada está lá em Sergipe, Aracaju, já deu um oi aqui, e nós vamos fazer uma live também falando, ela é fonoaudióloga, nós vamos falar desse cuidado também. Muito bacana. Exatamente, né? E assim, surgiu muitos estudos, né? Igual eu trabalho na área da estética, né? E lendo alguns artigos, e vi que o sabonete convencional, ele tem muita química,
Você entendeu? Tem muita substância que pode prejudicar mais ainda a sua pele. E quando você, por exemplo, às vezes a pessoa tem psoríase, ela é uma pessoa que ela é uma pele bem delicada, ela precisa usar um produto mais natural. Sim. Né? É igual sabonete de açafrão. Então, ela precisa usar um sabonete que tenha produto mais natural, que não tenha petrolato, né? Que é aqueles produto que vem na conservação do sabonete que pode prejudicar a pele. Porque a nossa proposta de sabonete artesanal, natural, é você pegar tudo que é da natureza e colocar nesse sabonete. Entendi. Certo? Então, a natureza, né, interessante, igual o açafrão, é da natureza. Então, essa é a proposta minha, levar para as pessoas, não só pessoas que têm algum problema de pele, mas aquela pessoa entender, no seu entendimento, que passado o tempo, ela precisa usar uns produtos mais naturais na sua pele. Entendi. Porque a nossa pele agradece, certo? Você entendeu? Um creme mais natural. Porque às vezes aí no mercado tem produtos que não é para, na verdade, é para prejudicar. Então, quando você tem um produto que vai te auxiliar ainda mais no seu tratamento, é muito melhor. Então, assim, se eu, há muito tempo atrás, eu não tinha o hábito de ler os rótulos. Sim. E de pesquisar qual o produto que tem nesse sabonete. Entendi. Você entendeu? Não temos. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar, ver esse outro lado, né? O lado do produtos mais natural, nossa, nem se a pessoa usar um sabonete de mercado e um sabonete artesanal, sim, ele vai ver a diferença totalmente. E é interessante que você falou, especificamente no caso da psoríase, né? E a gente sabe que tem um fundo emocional, tem um fundo nervoso, e que elas têm as recidivas. A pessoa faz o tratamento, às vezes tem período da vida que manifesta menos, tem período que manifesta mais, né? Eu tenho um cliente gravíssimo, tá um pouco sumido, é o João, lá de Garatinga, mas enfim, um cliente muito bacana, tenho um carinho muito grande por ele, estou dizendo o nome dele exatamente porque, além de uma confiança muito grande um com o outro, eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí a pandemia criou uma certa resistência. Ele gosta de olhar olho no olho, pessoalmente, né? E a gente ficou impedido aí de ter contato durante um período, em função das normas aí da pandemia, mas perdemos o contato. Mas eu lembro que quando ele chegava no consultório, bem desequilibrado emocionalmente, eu já pedia para ver os braços dele. Eu já sabia como é que estava a situação da pele dele, né? E aí a gente está falando de cuidado com a pele. E por que eu estou dizendo isso? Porque você está dando as dicas aí de que escolhendo um sabonete que é feito de matéria-prima natural e ao mesmo tempo com compostos que têm propriedades funcionais, você consegue melhorar a pele de um modo geral, você consegue tratar algumas dermatites, algumas infecções de pele, com toda certeza, usando a matéria-prima adequada, né? A composição adequada daquele produto que você vai elaborar. É muito importante a gente entender também que doenças como essa, por exemplo, psoríase, nada mais é do que uma manifestação do nosso organismo de mostrar que lá dentro tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que está em desequilíbrio, alguma coisa que nós não estamos conseguindo lidar com isso, e essa manifestação, ela precisa ser exteriorizada para que a gente possa olhar para dentro. Porque olhando para dentro, nós vamos perceber que algo está errado e vamos começar a investigar a causa desse algo. Vamos ter a oportunidade de começar a investigar a causa desse algo errado e, a partir daí, a gente começa a iniciar um processo de cura, de tratamento, de minimizar esses efeitos, né? Então, é tudo caminhando sempre juntos, né? Sempre caminhando juntos aí, que a gente... É óbvio, existem situações
dérmicas aí também, que vem, às vezes, de processo de desnutrição, a pessoa deixou de se alimentar um determinado alimento e aí está com falta de algum nutriente, ou macro ou micronutriente, uma vitamina, um mineral, né? E é muito comum acontecer. Você que lida com estética, queria, né, saber de você, a procura que você tem das pessoas aí que te procuram pelos seus produtos, qual que é a maior queixa que elas chegam trazendo, né? A pele está ressecada, o que você tem mais ouvido aí no dia a dia? Mas assim, mais a pele que ela vai ficando ressecada. Pessoas que têm problemas de dermatite, igual você falou, elas vão no médico, o médico passa o medicamento para ela toma, mas aí, igual você fala, já sai na pele. Então, sim, a base desses relatos que eu tenho com algumas clientes que elas usam, que elas gostam, principalmente a pele, você entendeu? Pele seca, né? Porque, igual você falou, tudo começa, né, por alguma doença que vai manifestar no seu corpo. E a partir do momento que você caminha um tratamento, né, que é o psicomático, lá dentro, você descobre a sua causa. Porque tudo é um conjunto, né? Não é só um e só outro. Tem que andar em conjunto os dois. Mas a partir do momento que você também começa a usar um produto mais natural, com certeza sua pele vai melhorar, né? Com certeza sua pele é outra, sua pele é transformada. Você sente a diferença. Eu tenho um creme aqui hidratante, por exemplo, e você passa assim na sua mão, na sua pele, você sente a diferença do creme convencional com creme artesanal à base de óleo. Porque a maioria dos nossos produtos são à base de óleo de semente de uva, à base de óleo de coco, de azeite, certo? Então, assim, são produtos totalmente natural. Em se falando de tratamentos, por exemplo, né? Você citou que às vezes a pessoa procura um médico e aí vem uma recomendação. E às vezes é um creme, às vezes uma pomada, algo nesse sentido que possa passar dermicamente, ou seja, direto na pele, para tratar o problema, né? Ou seja, se está uma ferida, se é uma inflamação, ou seja, o que é, se é uma dermatite, que é uma inflamação, né? Ele vai passar um medicamento para tratar esse processo. A pele em si nem sempre vai ficar da melhor forma possível após o tratamento, né? Daquela peculiaridade. Então, às vezes, eu penso que pode acontecer da pele ficar mais ressecada ou até mesmo mais oleosa. E aí, por exemplo, num caso desse, a pessoa está lá com uma dermatite, e aí foi feito o tratamento lá com uma pomada, por exemplo, e deu certo, teve boa recuperação, evoluiu bem para a recuperação. Enfim, não tem mais a dermatite, mas aí, por exemplo, se a pele fica um pouco mais ressecada, qual o tipo de produto que você tem aí que auxiliaria nesse processo, por exemplo, de uma maior hidratação da pele? Tem um sabonete específico para isso? Tem, o sabonete tem, por exemplo, nós podemos usar, porque temos o sabonete que é a base de óleo, né? Que é com manteiga de cacau, com manteiga de karité. Então, tudo, né, dentro desse sabonete que a gente coloca. Manteiga de cacau, manteiga de karité, nós colocamos a manteiga de cacau, karité, o óleo essencial também. Tem muita gente que trabalha com óleo essencial, que é muito bom também, que é muito bom. Principalmente óleo essencial de lavanda. Óleo essencial de lavanda é maravilhoso, certo? Você pode usar óleo essencial de lavanda no home spray para aromatizar ali aquele ambiente. Então, sim, é uma infinidade de coisas que você pode trabalhar dentro da sabolaria. E, por exemplo, se dentro do tratamento com um creme, uma pomada, por exemplo, ocorre o contrário, a pele ficou muito oleosa, tem um sabonete específico também para poder diminuir a oleosidade? Como é que
Você tem alguma coisa nesse sentido? Mas, geralmente, os meus casos mais é pele seca. Entendi. Mas, no caso, pele seca. Mas nós também temos o creme para anti-oleosidade, são as argilas. Argila verde, por exemplo, Entendi. é anti-oleosidade. Você pode usar a argila fazendo skincare, né? Principalmente para o rosto, quando tem muita acne. Entendi. Principalmente aquelas jovens de 16, 17 anos que tem muita acne, que não come muito chocolate, muitas dessas coisas. E aparece muito. Então, você pode usar a argila verde. Que a argila verde, você pode usar o sabonete, tem a argila verde, né, as argilas, e pode fazer o skincare que você pode passar no seu rosto uma vez por semana. Parece que eu vi um vídeo seu, você experimentando lá os 2 tipos de argila. Não tem um vídeo seu? Tenho vários. Porque nós temos 7 tipos de argilas. Entendi. 7 tipos de argila que você pode usar. Argila preta, argila vermelha, argila amarela, argila branca, argila rosa, e a argila verde e a argila roxa. São 7 tipos de argila, que a argila ela é um produto que você não tem necessidade de você colocar muita coisa dela, porque ela funciona por ela mesma. Entendi. Tipo, se você passou no seu rosto, demorou uns minutos, ele seca. É claro que todo tratamento na sua pele não é só uma vez, é diário. Entendi. E me conta uma coisa. Isso é... Eu sou bem, vamos dizer assim, eu sou meio ogro com relação a esses cuidados. Eu uso, sabonete que eu uso para lavar o corpo, eu lavo a cabeça também, o cabelo. Enfim, lavo o rosto. Tem um sabonete específico para cada parte do corpo? Como é que funciona isso? Que a pele é uma pele só, mas ela deve ter peculiaridade na face, é diferente da sola do pé, né? Por exemplo, a gente acredita que sim. E aí tem um sabonete específico? Sim. Por exemplo, nosso couro cabeludo, ele tem um pH diferente. Olha que bacana. O nosso couro cabeludo tem um pH de 4,5 a 5,5. Nosso rosto tem outro pH. Entendi. De certo? Tem outro pH. O rosto tem outro pH. A virilha tem outro pH. E o nosso corpo normal tem outro pH. Então, cada sabonete é específico para o seu rosto. Olha só. Por causa dos pH diferentes. A gente tem muita mania, o hábito de entrar no chuveiro e usar no corpo inteiro um sabonete. Exatamente. Mas nós temos vários, né? Então, quer dizer que o rosto é 4,5, é um pH diferente. De 4,5 a 5,5. Então, a virilha também, né? As partes íntimas, é outro pH. Certo? Então, e o couro cabeludo é outro pH. Então, cada parte do nosso corpo é diferente. Mas nós chegamos lá no chuveiro e passamos o que acha, mas a gente tem que aprender a entender isso também. Nossa. Que nós fazemos sabonete de acordo com o pH do rosto. O pH do rosto é o shampoo que nós fazemos também é outro pH. Entendi. Eu falo que a minha esposa sempre me chamava a atenção. Eu não acredito que você está lavando cabelo com esse sabonete de lavar o corpo. Eu fiz isso a vida inteira. E ela ficava brava comigo. Pois é, e é diferente. Mas como se fala, nós aprendemos assim e nós levamos isso para muitos anos, né? Até a gente se descobrir e entender que cada parte do nosso corpo é diferente, a gente vai mudando os hábitos. Tudo é hábito, né? Entendi. E a gente sabe que, por exemplo, a criança, o bebê, o neném, criancinha de colo, ela usa um sabonete completamente diferente do adulto. Exatamente, porque é um pH diferente que ela tem, mas conforme ela vai crescendo, ela já vai adquirindo aquele pH que é da pele. Porque a nossa pele, o nosso corpo em si, o restante do nosso corpo é pH 8. Entendi. 8 a 10. E a pergunta que eu quero... Os sabonetes
Pode concluir. Os sabonetes do nosso corpo normal é de 8 a 10. Entendi. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Tá, e aí o adulto, ele já utiliza um sabonete próprio para ele, mas a pergunta que eu quero dizer é o seguinte. E o idoso, quem está na terceira idade ou melhor idade, depois dos 65 anos, tem alguma mudança de pH ou necessidade de algum sabonete específico para essa faixa etária? Porque surgiu essa dúvida aqui. Eles ficam com a pele mais sensível. Tá. O idoso, você pode observar que o idoso, ele tem a pele mais sensível. Então, ele tem que começar a usar os produtos mais sensíveis para a pele dele. Entendi. Porque se você pegar uma pessoa de 60 anos, é diferente de uma pessoa de 40, de 50 anos. Porque a pele fica bem mais sensível. Com certeza. Então, tá aqui... Quem está dizendo aqui? O Borges. As pessoas precisam entender a diferença existente entre um banho para higiene e outro banho para um relaxamento. Sim, isso aí, com certeza. Isso é verdade, igual ele falou. Porque muitas vezes a gente entra no banheiro, só toma aquele banho rápido. Para remover a sujeira. Né? Para remover, mas o sabonete é utilizado mais para relaxamento. Você tem que ter aquele momento, né, do banho. E muitas vezes não temos. A nossa vida é tão corrida que chega lá, já banha e pá, pronto. Mas, assim, ele falou uma coisa que é certa e é verdade. É um momento de relaxamento do seu banho. Exatamente. E muitas vezes... Eu vi até uma informação hoje que eu tô no processo do banho frio de manhã cedo, né? Antes das 5. Também, né? Tomando um banho frio. E o dia que está mais frio, realmente não é fácil. E eu vi uma dica que eu vou compartilhar aqui. O Mendes Liciana. Tá dizendo que é cliente fiel da Saboaria. É o Borges, né? Dizendo aí que é cliente fiel da Saboaria. Muito bem colocado. Ele é meu cliente fiel. E aí, a respeito do banho frio, eu recebi uma informação, hoje mesmo, de manhã pela manhã, eu resolvi compartilhar com vocês, que é de grande utilidade. A respeito do banho frio, principalmente nos primeiros momentos da manhã, é importante ter ideia de algo fisiológico que acontece no nosso corpo. E eu mesmo fazia errado. Que a primeira parte do meu corpo que eu entro dentro da água fria é a cabeça. Então eu entro lá já logo com a cabeça, porque aí a cabeça já recebe o estímulo ali, e aí o corpo depois só tem que acompanhar, não tem mais nada a ser feito. Mas aí, recebendo esse material hoje, que um amigo compartilhou, ele fala sobre os cuidados do banho frio. E é muito importante a gente se ater a essas dicas. A cabeça deve ser a última parte do nosso corpo a receber a água fria. Isso é muito importante. Por quê? Porque precisa haver uma preparação do nosso organismo. O corpo, em média, a temperatura interna do corpo, em média, é 36 graus. 36 e alguma coisinha. 36,2, 36,3. Quando você entra numa água fria, essa água, às vezes, está aí, próximo de 20, 22 graus. Né? Então, se dá uma diferença muito brusca de temperatura. E por que não a cabeça primeiro? Primeiro deveria ser a sola dos pés. Então, o primeiro contato, a sola dos pés recebendo essa água a 20, 22 graus. Depois, jogar essa água nos joelhos. Deixa a água cair na coxa. Deixa cair no tronco. E aí, quando chegar na região do ombro e do pescoço, aguarda-se próximo de 10 segundos e aí sim, depois entra com a cabeça debaixo da água e recebe essa água na cabeça. Por quê? Porque quando há essa queda de temperatura, quando a gente recebe a água fria de uma única vez, né, o que pode acontecer? O que vai acontecer? A constrição dos vasos. Né? O Mendes está dizendo aqui que coloca os braços primeiros.
Mas ainda melhor do que os braços seria a ponta, os pés, a sola dos pés, e depois ir subindo gradativamente até chegar na cabeça. Por quê? Há uma vasoconstrição, os vasos se comprimem. Por quê? Porque o frio, ele não quer, o corpo interno, né, não quer deixar perder temperatura para o meio externo. Então, ele comprime os vasos nessa defesa. E aí, ocorre que o fluxo sanguíneo, ele fica modificado. Ao mesmo tempo que a região que está recebendo essa água mais fria, ela tem que receber sangue para poder aumentar a temperatura interna, a esse ajuste do corpo. Então, existe um momento que acontece que o vaso está comprimindo e, ao mesmo tempo, o coração está mandando, bombeando mais sangue para aquela região que está recebendo o líquido, recebendo a água fria. E aí, um vaso fechado e uma pressão muito grande do coração bombeando sangue para essa região, pode ocorrer algo indesejado, como, por exemplo, entupimento ou rompimento de um vaso, por exemplo, no caso de um aneurisma, que pode acontecer, e existem alguns relatos das pessoas sentirem mal ao entrar no banho. E se há associação com o banho frio, significa que essa diferença de temperatura ela é sentida e percebida pelo nosso organismo e vale a pena esses ajustes. Deixar a água lá na sola do pé primeiro, água fria, e subindo gradativamente até, sim, a cabeça ser a última parte do nosso corpo a ficar debaixo da água fria. Então, uma dica importante que vale a pena, até por uma questão de zelo, de cuidado, né? Então, são características aí a serem utilizadas no nosso dia a dia, eu penso que tem muita valia. Pois não? E para tomar banho frio, né? Porque você, igual você falou, a gente coloca logo a cabeça, né? Então, agora a gente tem que aprender colocando os pés, o joelho e depois, por último, a cabeça. É interessante eu começar a fazer isso, né? Só a gente tem que mudar alguns hábitos na vida da gente, né? Ele precisa de sacrifício. Exatamente, né? Não é? E aí a questão vamos imaginar assim, né? Por que tomar um banho frio antes de 5 horas da manhã? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora ficam perguntando, né? Isso é loucura? Para que fazer isso? Isso é coisa de gente doida. De doido tá tudo ok, que todo mundo de doido, todo mundo tem um pouquinho, né? Mas a pergunta né? Por que, de fato? Qual que é a importância de se fazer isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa simples. Pessoas são defensoras, vão dizer que vai melhorar a saúde, enfim. E eu acredito que sim também. Mas a perspectiva para você que é um desafio. Porque se não, eu comentando com um cliente meu outro dia, ele falou, não, tomar banho frio para mim não é nenhum problema. Acordar de madrugada para mim não é nenhum problema. Eu falei, tá, então não é isso que você tem que fazer. Porque tudo tem um propósito, né? Então, por exemplo, para que serve o banho frio? Para que serve o acordar antes de 5 horas da manhã? Primeiro, que só serve para quem tem dificuldade em fazer. Quem tem facilidade já não vai adiantar, já não vai ter o mesmo propósito. Então, qual que é o propósito? O propósito é mostrar que nós estamos no governo da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso corpo. Exatamente. E a gente se dá a esse propósito, né? Vamos dizer, fazer essas coisas para mostrar que nós estamos no comando. Por quê? Nós temos motivos, nós não temos vontade de fazer, mas nós fazemos para dizer que estamos no comando. Com pequenas coisas no dia a dia que nós vamos treinando, nós conseguimos ir para as grandes coisas. Por exemplo, então vamos pegar de novo um gancho nas doenças da pele, as dermatites, que tem um cunho muito grande de situações emocionais não resolvidas. E aí vamos pegar um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, não consegue lidar com uma situação onde ela foi contrariada. Alguém falou algo contrário às crenças dela, aquilo que ela acredita, e ela não conseguiu exteriorizar ou nem dar a resposta àquela crítica, àquela afirmação, mas não conseguiu conviver com isso. Então, internamente, ela cria para si um problema.
É uma emoção que ela não conseguiu lidar com, ela não conseguiu digerir essa emoção. Isso fica internamente, né? Isso fica internamente. E aí vai prestando, né? E vai fazendo tão mal internamente para a pessoa, mas eu falo sempre o seguinte, o grande problema é que nós não somos de vidro. Porque se a gente fosse transparente, a gente identificava o problema à medida que ele começasse a acontecer. Ó, eu estou começando a criar uma gastrite lá no meu estômago. Ah, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Ah, eu estou passando muita raiva, muita contrariedade. Então eu tenho que aprender a lidar melhor com isso, porque lá já tem uma feridinha lá no meu estômago, ó, vai virar uma úlcera, né? Se a gente fosse de vidro, a gente não errava. Que a hora que a gente identificasse o princípio do erro, a gente iria lá e automaticamente, porque ninguém quer sofrer, né? Aí existem pessoas que sim. Verdade. Mas, de um modo geral, não é o propósito. Só que nós não somos de vidro. E aí, como a gente não é de vidro, à medida que a gente começa a persistir muito num determinado erro, num determinado vício, num determinado medo, e aí as nossas atitudes e comportamentos começam a ficar viciosas, repetidas inconscientemente ou conscientemente, nós começamos a ter problema. E aí o corpo tem os seus mecanismos de defesa. Como? Eu vou exteriorizar isso. Porque quando eu conseguir exteriorizar algo, os olhos vão parar e vão olhar para aquilo. E quando os olhos pararem e olhar para aquilo, vai ser dada uma devida atenção. E aí eu tenho oportunidade de começar a prestar atenção em mim. O que está acontecendo? Ah, estou com umas feridas na boca. De onde saiu? Né? E aí... Alguma coisa, né? Isso já... Pois não, pode falar. Não, é igual você falou, a ferida na boca. Alguma coisa tá falando, né? O seu corpo reage o que você está passando por dentro, não é? O seu corpo reage o que está acontecendo lá nas suas emoções. Aí vem o seu corpo, manifesta aquilo que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo. Ó, tem aqui o Borges está dizendo, inclusive a utilização dos óleos essenciais que são incorporados nos sabonetes irão propiciar uma melhor absorção e maior benefício em distorções orgânicas em nossa epiderme. Sim, com certeza. Exato. São dois trabalhos que precisam ser feitos para a gente ter plenitude, né, em cuidar e zelar dessa máquina perfeita que nós chamamos de corpo humano. Né? Então, corpo humano. Ou seja, habita-se dentro desse corpo um humano, que está sujeito a erros, está sujeito a vícios. Nós ainda estamos numa fase de não conseguir nos isentar de ter vícios. Agora, nós podemos, com muita sabedoria, escolher vícios melhores. Então, ou seja, nós ainda vamos permanecer aqui com algum tipo de vício. Nós não damos conta de nos livrar. Por quê? Porque dentro do nosso entendimento, lá com as nossas mazelas, quando a gente tem uma contrariedade, um desafio, um obstáculo que nos impede de crescer, nós temos que ter uma válvula de escape. Nós temos que ter uma forma de liberar essa energia, porque essa energia acumulada de forma negligenciada no nosso organismo, ela vai se manifestar de alguma forma, seja através de uma obesidade, seja através de um excesso de algo, que pode ser uma litise renal, uma pedra nos rins, uma pedra na vesícula, pode ser através de um tumor. De alguma forma, ela pode se manifestar. Energia acumulada de forma indevida dentro do organismo, e na maioria das vezes isso acontece porque nós não criamos a habilidade de jogar isso para fora. E isso é muito importante. Então, quando nós temos essa oportunidade de exteriorizar alguma coisa, é o momento de prestar atenção. Se a gente não faz isso naturalmente, o corpo faz através das doenças da derme. Né? Isso é muito profundo. E aí, o que se tem que fazer? Tem que começar a investigar causas. E aí, como que, pegando o gancho da minha fala, né, nós queremos assumir o nosso comando. Para quê?
para saber que nas dificuldades, nós, com um pouquinho de habilidade, conseguimos reverter situações. Então, né, como nós começamos a falar lá no início de pessoas com contrariedade, né, precisa ter uma forma de lidar com isso. Ah, mas eu guardo para mim, não consigo julgar para fora, não consigo encarar o outro de frente e dizer para ele as coisas que eu gostaria de dizer, ou eu não tenho essa habilidade, ou eu não poderia também fazê-lo. Tá, mas aí, você vai ficar sofrendo até quanto? Até a sua gastrite virar úlcera? Até a sua psoríase chegar num quadro de virar uma doença crônica de pele e por aí vai, você já não conseguir. Então, por exemplo, vamos dar uma dica. Vou dar uma dica, né? Não adianta só apontar a ferida, a gente tem que dar saída para as pessoas, né? Então, por exemplo, eu estou recebendo muitas contrariedades, porque as minhas crenças são muito fortes. E eu convivo com pessoas que têm pensamentos e crenças diferentes das minhas. E eu não tenho a habilidade em julgar para fora essas crenças, estou guardando tudo isso. Isso é energia, vai trazer... acumulando, né? Está acumulando. Vai trazer algum problema em algum momento. Vai acumulando. Então, e não joga. Exatamente. Então, se você ainda não tem essa habilidade de jogar de volta para fora isso que você recebeu, que está te fazendo mal, por exemplo, uma técnica muito simples. Sabe aquela pessoa que já te faz contrariedades, traz para você que pega isso, né? Mas ela diverge de você nas ideias e você fica contrariado com a forma de pensar, de agir ou de falar da outra pessoa. E às vezes é uma pessoa próxima que você não consegue se ver livre dessa pessoa. Sabe o que você faz? Uma dica. Escreve uma carta para essa pessoa, escrita de próprio punho, tá? Carta de próprio punho. Sabe por quê? Porque no teclado do computador você não põe mais força ou menos força. Mas escrita a caneta, quando chegar naquelas palavrinhas que você quer dizer para aquela pessoa com muita raiva, você arranja o dente com força ali que quase rasga o papel. Põe tudo que você quer dizer para aquela pessoa nessa carta. Tudo. Não poupa caneta, não poupa papel. Escreve tudo, exatamente tudo. Até o que não deveria. Escreve nessa carta. Não envia, tá? Não envia. Mas escreve. Entrega pessoalmente. Escreve, põe no papel. Quando você faz isso, você exterioriza isso. Você jogou para fora aquilo que você não conseguiria pessoalmente de frente à pessoa fazer. Mas quando você põe no papel, você descarrega essa energia. E aí só resta fazer uma coisa. Pega essa folha de papel, ou duas, ou três, dependendo do tamanho da carta, mastiga, embola e joga no lixo. Acabou. Você se viu livre daquilo que estava te tornando um obeso mental, de tantas emoções guardadas, você se vê livre. E aí daí para frente é só treinar isso. O que você tem que ter é só o juízo de não encaminhar a carta para a pessoa. Você tem que ter o de não encaminhar, é você escrever e exatamente. Pegar e amassar, porque ali você... Porque quando você põe no papel, você materializa. Né, pelas coisas. Quando põe no papel, materializa aquilo que você queria dizer. Ó, interessante. Eu, Ana Paula Damasceno, funciona muito bem, ó. Então, é isso. Então, quando você põe no papel uma ideia, né, um pensamento, você materializa e exterioriza aquilo também. E aí o corpo não fica guardando essas emoções. E aí você vai ter menos episódios de precisar do seu corpo ter que exteriorizar lá na sua derme uma situação que estava mal resolvida dentro do corpo. Ok? Porque muitas vezes a gente não consegue falar o que está acontecendo com a gente não consegue. Né? Mas a sua expressão, você demonstra o que está acontecendo. É o bom dia. Então, se você, você escrever... Tá indo para a guerra. Bom dia. Preferível não ter dado, né? Então, o que você escreveu, você pegou e amassou, parece que você libera tudo aquilo que você está sentindo. Ou você viver é um verdadeiro desafio a nossa vida, né?
Mas se você viver mais livre, sem muitas coisas no seu coração, no seu interior, você vai viver muito mais feliz e se transmite na sua pele. Certo? A verdadeira paz, né? A gente tem que viver essa paz que excede todo entendimento. O Borges já disse aqui que é mais adepto ao olho no olho, a verbalização poison. Perfeito. Se você dá conta de fazer isso, que bom. Só um aspecto a ser considerado em relação a isso. É saber o grau de aceitação de quem está recebendo a informação. Porque muitas vezes a pessoa não quer receber, não. Se a pessoa não tiver no mesmo nível de maturidade, por mais que você possa justificar as boas intenções, ou melhor, você está cuidando de si, mas aí você não está tendo nada com o outro para lá, né? É responsabilidade e problema dele para lá. A questão é que às vezes as pessoas estão tão próximas e não estão aceitas, né? Não estão aptas a aceitar o que nós temos a dizer delas, mesmo que seja verdade. Então, ter esse feeling. Opa, eu tenho a necessidade de jogar para fora. Será que o outro tem a necessidade ou está pronto a receber o que eu tenho a jogar para fora? Porque senão a gente resolve um problema, cria outro. Então, enfim. Porque é verdade. Você falou uma coisa, é verdade. Às vezes o outro não está preparado para receber o que você tem que falar. Agora, o diálogo, ele é importante se houver maturidade das duas partes, porque, principalmente no relacionamento, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: todas as pessoas precisam ter suas necessidades atendidas. Todas. Isso é importante. Agora, dentro de um casal, a outra parte tem que deixar claro para o primeiro o quanto que ele paga para que o outro tenha a sua necessidade atendida. Eu já disse isso numa outra live. E o terceiro aspecto, não se pode colocar o desejo de um terceiro na frente do desejo dos indivíduos. Então, são 3 aspectos importantes para haver um diálogo, né, entre duas pessoas, que é, primeiro, as pessoas precisam ter sua necessidade atendida. A outra pessoa precisa deixar claro qual o preço que ela paga quando esse primeiro tem a sua necessidade atendida. E terceiro, o terceiro não pode entrar como prioritário na frente desses dois. Aí, parte-se por um confronto de ideias, não afronta. Afronta é botar o dedo na ferida do outro e mostrar todos os defeitos que ele tem. Confronto, ideias. É essa a sua, é essa do mundo. Porque vai surgir uma terceira. Então, se há um ambiente favorável e há maturidade necessária numa relação para ver esse olho no olho, compartilhar essas ideias com muita franqueza, transparência, e sair dali com uma terceira opinião, que vai ser melhor do que as duas individuais, que crescimento, é uma maravilha. Quem tiver nessa fase, se os casais estiverem nessas fases aí de maturidade, que bênção. Transborde isso na vida das outras pessoas para que aconteça. Mas, enfim, a gente sabe que não é a maioria, né? Não é a maioria. É verdade. Tem aqui Ana Paula, já diz aí, eu defendo que para ajudar a outra pessoa a se desenvolver, vale a pena entregar a carta. Bacana. E olha só para você ver, nós estamos aqui com um grupo de pessoas confrontando ideias. Isso é uma maravilha. Nós todos sairemos maiores do que entramos nessa live. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante, né? E aí, da mesma forma, Ana Paula, é exatamente isso que eu digo, né? Assim, o que a gente percebe é que, às vezes, é muito duro quando a gente chega numa esquina e quer ajudar uma pessoa a atravessar a rua, só que a pessoa não quer ir. Não, mas eu vou te ajudar, mas eu não quero ir. Né? E aí, essa é a questão, que às vezes a gente quer se tornar bênção na vida das pessoas e o outro não está pronto para aquele momento, ainda não é o time dele, ainda não é aquela hora.
Por mais que a gente tenha consciência de que está ajudando o outro, ele não queria ir nesse momento. Ele queria guardar mais um pouquinho, né? Então, tem que ter esse discernimento, né? Tem que ter esse discernimento. A entrega da carta pode ser que liberte a pessoa. Eu acredito nisso também. O que tem que anteceder a entrega da carta é o feeling de saber. É o momento certo dela. Porque o seu já é, você já fez a carta, não é isso? A questão é o momento dela, é o momento certo dela, porque às vezes não, em vez de fazer sentido, perde-se todo o sentido. Então, lidar com o ser humano é olho no olho para a gente ter a fineza, o feeling, essa afinidade, né? Não é fineza, afinidade de saber. Por mais que seja o que precisa ouvir, não é o que a pessoa quer ouvir nesse exato momento. Ah, mas eu vou fazer a minha parte. Que bom. De qualquer forma, se a gente avaliar no final, será que esse fazer a minha melhor parte agora é o que vai ser a melhor parte para o outro agora, nesse exato momento? Nós não somos únicos. Ou melhor, nós não somos iguais. Né? Não estamos alinhados energeticamente ou experiências de vida ou maturidade iguais para todos. Cada um vai ter a sua oportunidade de ter a percepção. E aí? Como é que nós vamos ter esse amadurecimento? Por exemplo, né? Se você, né, se eu tivesse tido uma oportunidade há 2 anos atrás de tomar um banho frio antes das 5 da manhã, acordar antes das 5 da manhã, eu não estava preparado para isso. Eu ia dizer, isso é coisa de maluco, isso é coisa de gente doida. E hoje já está eu aqui fazendo. Mas por quê? Porque foi o momento certo para isso. Talvez se eu tivesse recebido essa informação há mais tempo, não faria sentido para mim. Então, tudo é muito válido. Todas as alternativas, o olhar no olho, o entregar a carta, né? o fazer com que o outro perceba ali que tem que se mudar, tem que se mancar, tem que mudar, está indo para o abismo, é muito importante. Desde que a gente mensure resultados. Ou seja, está dando certo o que eu estou fazendo com o outro? Está dando certo? Está gerando bons resultados? Está tendo evolução? Ou está tendo uma antipatia, uma repulsa? Eu estou repelindo mais o outro do que me aproximando? Tem que avaliar, né? Isso é sabedoria. Quando você pega uma informação, transforma em conhecimento, aplica e obtém resultado. Aí é sabedoria. Porque se aplicar e não obtiver resultado, foi uma experiência. A sabedoria só vai vir a partir do momento que a gente ajustar as velas e tentar fazer de novo por outro caminho e obter resultado. Aí é sabedoria. Então, as 3 alternativas são válidas. As 3 alternativas são válidas. Né? Fazer a carta e não entregar a carta ou olhar no olho e dizer para o outro tudo que está com vontade. O que importa é o resultado que nós vamos obter disso. E aqui, olha para ver que interessante esse confronto de ideias que nós podemos ter aqui, nós já temos 3 alternativas. Então, se eu fizer a primeira e der errada, eu vou para... Esse dedo não pode. Eu vou para a segunda alternativa. E se der errada a segunda, eu ainda tenho a terceira. Olha que bem. Terceira alternativa. Para quem então, sempre tem. Vamos sair daqui com 3. Exatamente. Porque sempre tem alguma coisa. Qual que é a certa? Só experimentando. Só praticando para ver qual que vai dar certo, né? Quem sabe a primeira já dá certo. Aí, se não der, você já vai para a segunda. Então, sempre tem alternativa para você. Com certeza. Né? Então, assim, sempre tem uma possibilidade de você vencer ali na frente esse confronto. Isso que está te perturbando, isso que está tirando a sua paz. Sempre tem uma alternativa. É muito bacana. Né? Então, sempre tem alguma coisa. E eu falo que se não fosse a troca de informação, né, aqui dentro da live, a gente sairia daqui com uma única alternativa e todo mundo ia acreditar fielmente que
ou cegamente que a única solução que a gente teria seria fazer a carta e jogar fora. Nós já vamos sair dessa live sabendo que existem três, né? não é? É interessante. Existem três, e aí você pode experimentar. Pode ser que com alguém você faça a primeira, que é rabiscar a carta lá e jogar fora. Mas pode ser que para alguém você vai ter que entregar a carta. E pode ser que para alguém você nem carta vai escrever. Você vai marcar uma hora com essa pessoa, vai sentar frente a frente com ela e vai dizer para ela tudo que você quer dizer. Mas aí tem que monitorar para ver se tem resultado, né? Não, é igual você falou, né? Sempre tem uma alternativa, né? Agora você tem que fazer, né? É igual você falou, você tem que fazer dar certo, né? Essas alternativas. Se a primeira não deu, tem a segunda. Mas você pelo menos tem que ter um passo, né? Você tem que dar um passo ali para resolver esse problema. Agora, se você ficar ali sem fazer nada, só vai acumulando. Só vai acumulando, exatamente. E aí energia acumulada... Você só vai pegando, você só vai pegando, digerindo e não jogando, né? Então, assim, você já tem 3 possibilidades para você resolver aquilo que está te perturbando. Porque muitas vezes tem coisas, né, emocional na sua vida que você fica anos e anos e anos e não resolve. Você tem que resolver. Com certeza. O papo tá gostoso demais. Nós estamos aí com 7 minutinhos aqui para encerrar. O Instagram está sendo bem criterioso agora. Quando dá 1 hora de live, ele corta mesmo, né? Eu vou abrir o tempo. Já deu 1 hora. Hein? É um papo que é uma coisa que a gente precisa muito falar, não é? A gente precisa falar disso. De que você precisa expor, tirar tudo aquilo que está conversado, você precisa, principalmente igual a gente, mulheres, né, casadas, às vezes está com algum problema com o marido, a gente precisa resolver, né? Senão fica a vida toda com aquilo ali acumulado, com aquelas coisas. Exatamente. E se não der resultado, compre sabonete e dê de presente para a boca. Mas dá resultado quando você coloca, dá resultado, né? Pois foi um papo muito bom, muito legal. A gente precisa expor mais, né? Conversar mais sobre isso. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, antes da gente fechar aqui. E aí deixa uma mensagem para eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer cada uma pessoa que esteve aqui com a gente nesse bate-papo. Eu agradeço de todo o meu coração e que nós possamos praticar isso que ele acabou de falar, né? É a prática do dia a dia que nós precisamos, né, mudar. É a prática. Porque não adianta nada você pegar uma informação aqui, né, e não colocar em prática. Eu falo assim de mim mesmo, né? A gente tem que se libertar de nós mesmos para nós viver o outro passo da nossa vida. Porque enquanto mais a gente vai acumulando, mais aquilo não faz sentido para você. Você fica doente e você não sabe por onde começar. Então a gente tem que começar a praticar. Muito bom. A Aliciana mesmo falou aqui que senão dá vontade de esganar o marido, né? É isso aí. Pois então vamos praticar, né, esses conselhos que ele está dando. Colocar em prática, que nós vamos viver bem melhor, né? Olha, o que a gente tem que aprender, assim, vou reformular minha fala, que eu não fui muito feliz. O que a gente tem que avaliar o preço que a gente está disposto a pagar para ser quem nós queremos ser. Exatamente. Cada um sabe o que tem no bolso, né? Cada um sabe o que tem no bolso. Eu já paguei caro algumas coisas que eu
Hoje mesmo estava conversando com uma aluna minha, eu sou capricorniano, então assim, eu sou resistente, persistente, perseverante, não desisto nunca. E aí tem algumas coisas que me fazem desistir, que é o preço que eu tenho para pagar. Eu já paguei caro em algumas situações, inclusive com a minha saúde. Tive muito problema de pedras nos rins, né? Litise renal. Hoje eu compreendo como que eu fabrico essas pedrinhas. Eu fiz um resgate, fui voltando na memória e vendo os momentos que eu fabriquei essas pedrinhas, o que eu estava fazendo, né? Então eu me conheço melhor hoje, e aí hoje eu não pago qualquer preço mais. Então, é importante a gente fazer essa avaliação sempre. Não, eu sou do jeito que sou, e eu já falei isso. Eu sou do jeito que sou, e quem quiser gostar de mim é do jeito que eu sou mesmo, eu não vou mudar. Mas aí a vida, ó, perdi grande parte, queria assistir depois. Adriana, vai ficar salva aqui na bio, tá? Vai ficar gravado. Eu vou compartilhar aqui com a Giane também, então depois você pega aqui que tem coisa bacana aí. Então eu paguei muito caro durante muito tempo na minha vida para ser quem eu queria ser, custe o que custar. Hoje eu não pago mais. Hoje eu faço a continha, quanto que eu tenho no cheque especial para poder usar, se eu posso pagar eu pago, senão eu não pago mais, porque é uma prestação que você paga pro resto da vida. E o dia que eu descobri que se a gente veio nesse mundo para ser feliz, toda infelicidade a gente busca com as próprias mãos. E aí eu estou me isentando de buscar. Ok? Então a caminhada, ela é mais suave quando a gente abre mão de algo por algo maior. Sempre fica fácil. Exato. Ah, mas por que eu vou abrir mão de botar, impor para as pessoas que convivem comigo que eu estou com a razão? Qual o preço que você vai pagar por isso? Ah, mas vai falar na minha cabeça o resto da vida. Você tem conta, você dá conta de lidar com isso? Não dou, então não paga. Você não tem cachê para pagar, não paga. Para que você vai fazer empréstimo para pagar o resto da vida? Não paga. Depois dos 40, a gente começa a passar a não ter mais razão e ter paz. É escolha. É escolha, né? Não, mas então a minha opinião não vai servir para mais nada? Não, quando você tiver cash para pagar, você vai lá e paga. Mas quando não der para você, sai do leilão. Você já não tem dinheiro para isso, sai do leilão. Mas põe uma coisa maior na frente, que aí fica leve. Ah, eu vou deixar de ter razão. Nossa, mas isso para mim é muito duro, porque eu gosto de ter razão, eu preciso, eu sou vaidoso. Ah, mas tem uma coisa que é mais forte do que eu, e que eu posso... eu vou deitar no travesseiro e vou conseguir dormir a noite inteira. Nossa, isso para mim é muito maior. Então faz a troca. Faz a troca. Lembra que eu falei lá no início, nós não damos conta de viver sem ter vício. Pega o vício de ser ranzinza, troca pelo vício de dormir mais, deitar na cama e apagar, dormir a noite inteira. Você vai ver que você está no lucro, você está ganhando vida. É só pegar uma coisa maior e botar na frente, ok? Eu estou fazendo isso. Estou deixando de ter razão para ter paz. Porque paz, para mim, me alimenta. Então, é só botar a paz na frente da razão. A razão fica pequena, a paz fica maior. Eu falo, estou abrindo mão da razão para ter paz. É treino, é treino. Por isso que quando a gente acorda às 5 da manhã e toma banho frio, não é para falar que somos melhor do que ninguém, é exatamente para provar o contrário. Apesar de não sermos pessoas perfeitas, nós ainda estamos no controle. E aí, quando chegar o meu momento, eu vou me tornar melhor do que eu sou. É treino, é prática, é experimentação. Ok? Pessoal, agradeço a todos que ficaram com a gente, agradeço sempre. Tudo é treino, né? Vamos treinar para ser feliz. Exatamente. Né? Vai ficar salva a live aqui na bio, vou compartilhar com você também. E aí, se você, né, se fez sentido para você alguma coisa do que você ouviu hoje, compartilhe. Vai servir para alguém também que vai ouvir essa live depois, né? E é isso, com isso a gente acredita que estamos fazendo a nossa parte, que é transbordar na vida das pessoas que se permitiram ser tocadas. Eu quero agradecer do fundo do coração a Giane e todos vocês que participaram conosco. Eu que agradeço. Viu? Ótimo dia para nós, ótima semana. Fiquem todos com Deus. Um abraço.